Vamos então iniciando mais um dia dos nossos estudos. Livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos para o capítulo número 10, Preciosa Conversação. Fazendo aqui então uma breve recapitulação daquilo que nós estudamos nos nossos encontros anteriores, ou no nosso encontro anterior, o capítulo número 8, Deliciosa Excursão, quando então toda a comitiva, de Irmão Clarencio e André Luiz seguiram para o Lar da Bênção, juntamente com Dona Antonina e também aquela outra mãe, que as duas então em desdobramento iam encontrar os seus filhos nessa colônia espiritual. Ficando lá o avô de Dona Antonina, que se encontrava na casa, aquele avô preso, as vibrações ainda do mundo físico. Ele então recebeu como recomendação que ficasse cuidando da casa enquanto elas saíam, fazendo com que ele se sentisse muito valorizado. Durante essa viagem, o que nós vimos nesse capítulo, embora fosse apenas uma descrição do percurso que eles fizeram, tivemos um ensinamento valioso aqui, porque ambas as mães fizeram um comentário, por que aquele prazer que elas sentiam no desdobramento e também aquele ambiente tão agradável por onde elas passavam, por que aquilo não poderia ser definitivo para elas? Porque, inclusive, a outra mãe ainda comentou, poderíamos morrer agora para viver essa aventura aqui do plano espiritual. Então o irmão Clarencio, com muita sabedoria, orientou que não é o fato de desencarnar que vai trazer a felicidade, porque não importa quando a gente desencarna, o que importa é como a gente desencarna. E ele trouxe uma recomendação interessante, porque ele deu uma reflexão importante, que desencarnando ela encontraria com o filho desencarnado, mas abandonaria os filhos que estavam encarnados. E quem diria que isso traria alguma paz, alguma felicidade? Muitas vezes a aflição da qual elas seriam tomadas faria com que elas ficassem muito mais presas ao mundo físico, ouvindo os lamentos, vendo o sofrimento dos filhos, do que no plano espiritual desfrutando do prazer que elas poderiam sentir. Então esse foi o bate-papo que elas tiveram. E ele recomendou assim para elas, deixa eu lendo um trechinho aqui para a gente colocando para nós aqui num trecho, diz assim, agora vocês visitarão filhinhos abençoados, que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram no nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz, retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados, e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplandecente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão. De vez que a aventura maior de quem ama resiste em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Então esse aqui foi a essência desse capítulo inicial da excursão, E depois aqui, bom dia, Marião. Depois aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, um outro ensinamento também importante desse capítulo falava sobre a lembrança dos entes queridos de existências passadas. Se não seria mais fácil ter a recordação para se lembrar daqueles com quem convivemos anteriormente, E aqui então, o ensinamento que é tirado dessa passagem, deixa eu pegar aqui rapidamente,
colocando aqui Dona Antonina, né? Por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita a felicidade, o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Resposta de irmão Clarencio, sempre com muita ponderação, né? Sim, sim, mas a condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas de nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão, em proporções infinitesimais no corpo gigantesco da escória. Que mais que ele coloca aqui para nós? Diz aqui ainda: seria também, né, no caso, né, retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, e indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Né? Então esses dois ensinamentos foram tirados então. Que primeiro, para estar no plano espiritual, precisa estar no plano espiritual de uma forma equilibrada, né? E não simplesmente abandonando os compromissos do mundo físico. Bom dia, Regina. E depois aqui também, com relação às recordações do passado. Recordar o passado no estágio evolutivo em que nós nos encontramos não seria apenas encontrar as boas lembranças, mas também as más lembranças. E nesse caso, né, tanto de situações como de indivíduos com quem convivemos, seria para nós, né, uma grande tortura, porque traria de volta sentimentos dos mais negativos que nós ainda trazemos. Depois aqui no capítulo número 9, chegando então aqui ao lar da bênção, rapidamente as duas mães se dirigiram, né, para aquele grupo de crianças que se encontravam ali em canto, em brincadeiras, né, onde eles estavam lá se divertindo. Essas duas irmãs então foram ao encontro dos filhos e ao mesmo tempo irmão Clarencio com André Luiz e também, deixa eu ver, no caso, né, foi o Clarencio, André Luiz e o grupo que eles formavam, né, foram então procurar por Júlio. E aí então foi dito que ele não se encontrava ainda naquele grupo de crianças, porque ele sofre as anormalidades que não lhe permitem o convívio com as crianças felizes. Então ele se encontrava no lar da irmã Blandina. Nesse lar ela tinha também ali a ajuda de Mariana, que tinha sido sua avó em existência anterior. E aí então foi feita a apresentação, e em seguida então, né, Volcan, bom dia. Então foi feita a apresentação, e aí então foram encontrar com Júlio. Aí foi dito para nós, né, que Júlio até hoje ainda não se refez completamente. Grita sob pesadelos inquietantes como se estivesse a sofrer sob as águas, né? Lembrando que Júlio, a história dele é que ele tinha se afogado, né, durante a infância, envolvendo, né, a madrasta Zulmira, Odília também como perseguidora da Zulmira, se tornando uma obsessora, Aurélio, que era o pai. Então, nessa experiência terrena que ele teve, então ele desencarnou pelo afogamento também, e ainda encontrava não apenas nas aflições desse último evento que ele desencarnou, mas também de um afogamento de uma existência anterior, que daqui nós veremos em seguida o relato da sua história. Então ele chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Aqui Blandina assumiu o papel de mãe no plano espiritual para o jovem Júlio, né? Foi trazendo para nós aqui, deixa eu ver. Não, ele ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Não. Aliás, os nossos benfeitores, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real, antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Aí que foi colocado que ele era um paciente difícil. E aí depois então, conhecendo um pouco das particularidades da sua história,
ele sentia muita dor na garganta. O irmão Clarencio então aplicou um passe anestesiante para poder fazer com que ele encontrasse ali uma tranquilidade maior. E aí depois aqui nós temos a descrição da sua história, né? Foi colocado para nós aqui: Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que lhe abriram a fenda gótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia do suicídio sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o aguardavam e arrojou-se à funda corrente em um rio, nele encontrando o afogamento que os separou do envoltório carnal. Na vida espiritual sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infringira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito, infelizmente, porém, contra dificuldades naturais para recuperar-se. Bom dia, André. Então nós vimos aqui, né, um pouco do relato do jovem Júlio, né, só fazendo a recapitulação dos capítulos 8 e 9, então, que nós estudamos anteriormente. E agora nós vamos para o capítulo 10, né, trazendo para nós aqui então, né, a continuidade dessa nossa história. No capítulo 10, Preciosa Conversação. Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que o seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. Sorrindo bondosa, acrescentou: o caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados à carne violentamente como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem. Processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos, indagou Hilário curioso, né? Lembrando que a comitiva era a comitiva de irmão Clarencio, André Luiz, Hilário e também Eulália, né? Sendo que Hilário, irmão Clarencio e André Luiz, né, eram ali, ajudaram no tratamento desse garoto também. Bom dia, Arnaldo. Então, outra coisa que é importante lembrar, né? Quando nós estudamos o Memórias de um Suicida e nós conhecemos um pouquinho, né, das atividades no Hospital Maria de Nazaré, todo o nosso foco foi concentrado em Camilo Cândido Botelho. Então, como nós conversamos já em outra reunião, lá nós tínhamos então homens maduros que tinham cometido suicídio. Então nós visitamos apenas a ala masculina, mas também naquele hospital, né, como era relatado ali nas conversações entre Camilo e os instrutores, dirigentes, né, médicos, trabalhadores em geral, havia também a ala feminina, né, então muitas mulheres também maduras cometiam suicídio. E aqui o que nós encontramos também é um jovem, né, a história de um garoto que, nesse caso, ele não cometeu suicídio, mas ele foi suicídio no seu passado, que provavelmente, então, ele acabou também se envolvendo, né, ou sendo atendido num hospital semelhante ao Maria de Nazaré, já que ele, por causa de uma desilusão amorosa, ele tomou aquele corrosivo e depois ele cometeu suicídio. Então já era um adulto. Mas nós temos também, né, como nós vemos hoje, notícias que chegam para nós, muitos adolescentes, muitos jovens cometendo suicídio.
né, por causa de pressão que a família acaba exercendo por causa de carreira, desilusão amorosa por causa de um psiquismo imaturo que ainda trazem, né? Bom dia, Flávio. Por causa de um psiquismo imaturo, então acabam optando pelo suicídio. Então temos suicídio de homens maduros, mulheres maduras, adolescentes imaturos, como pelo menos psiquicamente, né? Já que são espíritos imortais, e cada um então vivendo a experiência apropriada no plano espiritual. O que nós conhecemos do Memória de um Suicida, Memórias de um Suicida, diz respeito àquele grupo, mas certamente nós encontraríamos outros muitos grupos com condições variadas, né? Então, aqui nós estamos vendo no plano espiritual uma colônia que acolhe crianças. Então, Júlio, como desencarnando daquela forma dolorosa, trazendo no seu psiquismo registros bastante desequilibrados, né, da sua história pregressa, como suicida que foi. E aqui então, né, nessa curiosidade de conhecer a história de outras crianças, né, como foi colocado para nós aqui pela irmã Blandina, que esse não é o caso, né, de Júlio, que vivia aquela aflição toda, o caso mais complicado que ela encontrou. E aí então, claro, vamos ver aqui os exemplos que ela vai citar. Então Hilário perguntou, né, se poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos. São muitos, ponderou a nossa interlocutora gentil. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidem senão dos próprios interesses, não amam senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da celebração para o mal. Bom dia, Didima. Frequentemente na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório. Caem sob o guante da morte com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhe as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas naturalmente são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para novo desabrochar. A moça esboçou um inteligente sorriso e continuou. Imaginemos que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-la-ias e, em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente pevides secas em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse e, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo, e como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas em suas esperanças de aquisição com a lei. Ante a pausa que se fizera natural, inquiri:
Mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Antes da resposta, nós vimos aqui então, que essa expressão bastante interessante, infanticídio inconsciente e indireto, ou seja, a negligência no papel de mães, da mesma forma que nós temos a negligência também no papel de pais, acaba afetando os filhos, comprometendo as suas existências. E aí então, quando André Luiz pergunta para nós se os princípios da lei eles podem ser alterados, no caso de uma criança, por exemplo, que reencarna trazendo ali um período de existência no plano físico, essa existência pode ser abreviada? Sim, sem dúvida, atalhou o ministro que nos escutava. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro dela. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Aqui, explicou Blandina delicada, recebemos muitas solicitações de assistência, a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde, e encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia, com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir o malogro de nossos melhores propósitos. Bom dia, Andréa. Nesses casos, interferi buscando maiores esclarecimentos. Blandina, porém, percebendo minha indagação íntima, adiantou. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilatação no tempo, mas serão cumpridas, afinal. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. E, com o formoso sorriso que lhe bailava no semblante juvenil, acrescentou: não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, considerou: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneceriam recolhidos ao descanso no limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E, nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas ocasiões é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa, quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo. Adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnaram, o caminho não é o mesmo.
almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação e da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Antes da gente continuar, bom dia, Rô. O que nós vemos aqui então nesse trecho, né? Vários ensinamentos importantes que podem ser coletados aqui desse relato. Primeiro é colocado para nós, né, com relação à negligência de mães e de pais, nesse caso especialmente de mães, que tem, né, perante ali a visão que nós temos do plano espiritual, uma responsabilidade muito grande junto aos filhos que através delas reencarnam aqui no nosso mundo. Por causa de negligência, por causa de imaturidade, por causa até de um certo primitivismo espiritual, nós encontramos muitas mães que acabam provocando a desencarnação de seus filhos. Nós temos casais que, por causa do seu modo de viver, por causa de suas irresponsabilidades, também acabam comprometendo a existência de seus filhos, que podem desencarnar como crianças, podem desencarnar como adolescentes ou até mesmo como adultos, mas devido a esse comprometimento psíquico e emocional que tiveram no início de suas jornadas, o restante de sua existência vai ser completamente desequilibrado, fazendo com que eles também desencarnem de modo prematuro. Lembrando mais uma vez, né, como nós já dissemos sempre, uma diferença grande entre uma desencarnação programada na infância ou na juventude e uma desencarnação precoce, prematura, é aquela que acontece antes do tempo. Então nós temos ali muitas crianças que desencarnam precocemente, tendo uma grande programação a ser cumprida, mas por causa desse comprometimento com a relação familiar, acabam desencarnando precocemente. Nesse caso, muitas mães, então, acabam se comprometendo, muitos pais também acabam se comprometendo, e podemos até dizer que uma existência que poderia ter uma trajetória bastante tranquila, acaba se arrastando por muitas vezes por séculos, por causa de uma atitude negligente e irresponsável num determinado período. E o outro ponto importante aqui desse trecho também, André Luiz colocou, mas uma criança que desencarna, ela não vai rapidamente assumir a sua personalidade adulta? O que foi colocado para nós então aqui é que depende muito da maturidade espiritual daquele espírito. Se ele tem essa capacidade de autocontrole, se ele tem esse pleno domínio das suas faculdades mentais, ele é capaz de não apenas ter consciência da sua história, consciência de si mesmo, mas também uma força mental suficiente para moldar o seu corpo perispiritual do modo como lhe convém. E aqui um ponto importante que nós encontramos, bom dia Mário, um ponto importante é que quando nós falamos sobre crianças no plano espiritual, devido a essa incapacidade de readquirirem a personalidade adulta que possuem devido ao grau evolutivo, nós podemos estender essa mesma aparência infantil com relação aos traços físicos que a pessoa tinha durante a sua existência e também ao modo da sua desencarnação. Ou seja, se por acaso a pessoa apresenta características físicas com grandes limitações, com doenças que trouxe, com deformidades e tudo mais, tudo isso permanecerá no plano espiritual até que ela consiga gradualmente recuperar ali, vamos dizer entre aspas, a sua saúde perispiritual. Porque chegando no plano espiritual, ele não consegue mudar o seu pensamento de uma hora para outra. E uma palavra que nós devemos fixar sempre com relação a essas situações do plano espiritual é condicionamento.
a nossa mente é condicionada a um determinado formato, a uma determinada aparência, e isso permanece no plano espiritual. Imaginemos nós passando uma existência de décadas se olhando no espelho todos os dias, acostumando com aquele corpo que nós trazemos. Aí chega no plano espiritual, de repente, de uma hora para outra, nós queremos mudar. Então, no plano espiritual, nem sempre querer é poder, pelo menos não de um modo imediato. Porque esse condicionamento ele é muito poderoso, ele é mais poderoso do que a nossa vontade. Então, é essa compreensão da nossa imortalidade e essa elevação de pensamento, compreendendo a nossa condição de espíritos imortais, que faz com que nós nos desprendamos gradualmente desses condicionamentos físicos que nós temos hoje. Bom dia, Juda. Então nós encontramos a nossa aparência, as doenças que nós trazemos também. Pessoas que chegam no plano espiritual, por exemplo, sofrendo sequelas de doenças. E essas sequelas permanecem durante muito tempo porque a sua mente está condicionada, ela está acostumada a ficar doente. A mesma coisa acontece com o idoso, que chega, por exemplo, numa fase da vida muito avançada, com o corpo doente, cheio de limitações, cheio de problemas. Quando chega no plano espiritual, ele continua sendo esse idoso, cheio de problemas, com grandes limitações. Até que ele comece a mudar o seu pensamento. E aí então vem um trabalho psicológico muito profundo, um trabalho psicológico muito intenso para fazer com que o espírito readquira a sua saúde mental e, por consequência, refletindo no seu perispírito. A mesma coisa acontece também com relação à desencarnação. Dependendo da forma como o espírito desencarna, a causa da sua desencarnação, seja um acidente, seja uma doença, ele chega no plano espiritual e continua ainda sofrendo as repercussões da causa de sua desencarnação. Então é a sua aparência, são as suas doenças e limitações, a causa da desencarnação, tudo isso acompanha o espírito. Daí a gente dá para ter uma ideia, de um modo um pouco mais claro, que é como acontece no suicídio. Quando nós estudamos Memória de um Suicida, e nós vimos ali aqueles vários espíritos passando por esse processo de recuperação fluídica, mental, que é o que acontece naquele hospital Maria de Nazaré que nós vimos, para fazer com que os espíritos parem de sangrar, para que eles recuperem ali a sua estrutura perispiritual. No caso, por exemplo, o próprio Camilo relata, ele desencarnou com um tiro no ouvido. Isso comprometeu a sua visão também, pelo fato de ter lesionado uma região do cérebro. No início da sua desencarnação, ele estava cego no plano espiritual, porque era aquilo que ele acreditava, é o seu condicionamento. Então, nesse caso que nós temos aqui, não de um modo tão trágico agora falando de desencarnação, mas falando da aparência infantil. Nós estamos estudando às sextas-feiras, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, o livro Céu Azul, que é um livro muito parecido com o Nosso Lar, de um espírito chegando no plano espiritual, se socializando, se ambientando com essa nova realidade, só que é com um jovem de 19 anos. Não é, no caso de André Luiz, um homem maduro já, médico, com família constituída e tudo mais. Mas é um jovem de 19 anos. Poxa vida, mas um jovem de 19 anos ele é um espírito imortal. Ele não poderia rapidamente recuperar a sua personalidade anterior, mais madura, a sua personalidade já mais esclarecida? Poderia. Mas a pergunta é, ele consegue fazer isso? Nem sempre querer é poder, porque ele está condicionado a uma personalidade de um jovem de 19 anos. E, portanto, ele continua vendo o mundo a partir da perspectiva de um jovem de 19 anos. Lá no Hospital Maria de Nazaré, na Memória de um Suicida, comentei com vocês, nós tínhamos lá um dos orientadores, que era versado nos ensinamentos evangélicos, que ele era um jovem, na aparência, mas era um espírito extremamente sábio. E aí então foi perguntado, mas se ele é um espírito tão maduro, por que ele quis ter essa aparência? Ele quis porque ele quis. Então ele manteve a aparência de um jovem, mas manteve ali o esclarecimento, o entendimento de um espírito maduro, como de fato ele era.
O Flávio colocou, né? Interessante que em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que acontece com as crianças após a morte. A resposta é que inicia uma nova existência. Muitos acham que eles reencarnam imediatamente, mas ao estudar as questões anteriores, a gente vê que não é bem assim. E a mesma coisa acontece com relação também aos animais. Esse imediatamente é muito relativo, né, Flávio? O imediatamente a gente acha que ele sai de um corpo, imediatamente já tira ele de um corpo e já coloca no outro para ele começar uma nova existência. Ele não passa por esse processo de transição no plano espiritual. E já nós sabemos também que é tudo muito relativo. Então, estudar essa questão da infância e da juventude no plano espiritual são capítulos muito interessantes. E o ponto principal que nós temos que lembrar, condicionamento mental. Tudo depende do nosso condicionamento. Nós vamos chegar no plano espiritual, nós vamos encontrar pessoas que trazem deficiências, pessoas banguelas, pessoas carecas, pessoas com marcas de nascença, tudo depende do condicionamento. Até que a pessoa comece então a se tornar, né, a ter ali a sua aparência saudável. Ele não vai mudar a sua aparência. Ele vai mudar características da sua aparência, tornando o seu perispírito mais saudável, mais equilibrado, porque ele começa então até mesmo a rejuvenescer. E não tem aquela aparência de decrepitude, né, que nós encontramos hoje no nosso mundo. Aquele corpo físico desgastado, aquele corpo físico cansado. Chega no plano espiritual, ele pode manter a mesma personalidade, mas muito mais jovial, não juvenil. Mais jovial, mais saudável. Chegando no plano espiritual com os meus 50 anos, vou parar lá no plano espiritual, porque para que eu vou querer ser um adolescente? Por que não me ver com a mesma idade que eu tenho hoje, com as mesmas características que eu tenho hoje? Então tudo isso para nós depende muito do nosso condicionamento. E é esse trabalho que é feito no plano espiritual, então. Assim como André Luiz, durante aquele período inicial da sua recuperação no plano espiritual, ele trazia sequelas da sua desencarnação. Problemas gástricos, problemas intestinais, aquilo que provocou a sua desencarnação com muito sofrimento, que ele era chamado de um suicida inconsciente. Logo depois ele começou a trabalhar com absoluta naturalidade com seu corpo saudável. Mas como é que o corpo dele, entre aspas, se curou? Na verdade, foi os seus pensamentos, foi a sua mente que mudou daquele condicionamento anterior que ele tinha. Ficando 8 anos no plano espiritual, naquela condição de perturbação, sofrendo com as doenças que provocaram a desencarnação. Até que então ele passou por aquele processo terapêutico, tanto terapia psíquica como terapia fluídica, para depois ter um corpo saudável, e manteve a mesma aparência que ele tinha, com a idade que ele tinha, mas agora muito mais jovial. Você falou do céu azul, lembrei da colocação de alguns jovens, como foi a chegada do César no plano espiritual, né? Nossa, você deu sorte, não passou pelas regiões inferiores, um trecho que nós estudamos nessa última sexta-feira, quando então César, né, Augusto, que é o nosso personagem, esse jovem de 19 anos, que teve um câncer de joelho, que acabou depois, né, tendo ali as metástases e provocou a desencarnação dele. E aí no plano espiritual ele se encontrava junto com outros jovens, formando ali uma grande comunidade, quase formando uma república de jovens. E aí então cada um começando a trocar as impressões, e aí então um dos espíritos disseram, né, você deu sorte, não passou pelas regiões inferiores, porque outros espíritos, devido às condições em que eles se encontravam, como por exemplo, né, acabou desencarnando por uma overdose, o outro desencarnou por uma bala perdida, porque morava numa comunidade muito violenta no Rio de Janeiro. E aí então cada um chegando no plano espiritual numa condição. Mas o que nós marcamos é a personalidade jovem, a personalidade juvenil, eles continuaram mantendo, exatamente por causa do condicionamento. A mente condicionada mantém as características que o espírito está acostumado, mesmo que seja um costume negativo, doloroso, até que ele mude esse condicionamento e depois comece então a recuperar a sua condição saudável. Importantíssimo isso para nós, para saber que no plano espiritual eu sou aquilo que eu quero ser, mesmo que esse querer seja um querer inconsciente. Eu estou acostumado a ser assim.
E por estar acostumado a ser assim, mesmo que seja um costume de sofrimento, eu vou continuar sofrendo, até que isso comece a se modificar. E aí então, né, como os espíritos falam, e nós já estudamos também, inclusive em breve nós estudaremos sobre isso, veremos ali características dos espíritos, né, a roupa que eles usavam, as ideias que eles tinham, né? Então era aquele espírito que era médico, é aquele espírito que era soldado, o outro espírito que era um sapateiro, que continua achando que era isso. Assim como nós chegamos no plano espiritual, com aquela ideia de que eu vou reencontrar minha avó, reencontrar minha mãe, reencontrar meu filho, porque cada um acha ainda que mantém a mesma posição. Então esse condicionamento não apenas com relação às nossas características, mas também com relação à posição e às experiências que nós vivemos. Eu vou chegar no plano espiritual como sendo André, porque é assim que eu me reconheço nesses últimos 50 anos. Mas quais foram as minhas existências anteriores? Então é sempre aquilo que a gente vai se condicionando. E é interessante que Dona Ivone, quando ela relatou no livro Recordações da Mediunidade, quando ela trouxe para nós o seu relato, ela falava sobre a sua personalidade anterior. Então dentro dela havia aquele conflito entre o que ela era nessa existência, a família a que ela pertencia, ao mesmo tempo com recordações muito vivas do seu passado. Então era aquele espírito que não se encaixava no presente, porque sua mente estava muito condicionada à sua realidade anterior. Olhava para o pai e dizia, você não é meu pai porque eu tenho outro pai. Essa não é minha família porque eu tenho outra família. E é aí que acontece nessa confusão na mente daquelas pessoas que trazem essa grande, essa lembrança do passado. E por isso, como nós vimos aqui no capítulo anterior, nessa viagem, né, que André Luiz e toda a comitiva fazia em direção ao lar da bênção, irmão Clarencio explicando para aquelas mães, nós não podemos ter essa lembrança do passado. Porque ela dizia, né, a gente não poderia lembrar do passado e reencontrar os nossos antigos amores assim de imediato no mundo físico. Você chega, tá andando na rua e fala, eu te conheço, realmente eu te encontrei. Aí o irmão Clarencio falou, mas você não vai encontrar apenas as pessoas que você gosta. Você também vai encontrar as pessoas de quem você não gosta. E mais do que isso, a gente pode complementar a partir de agora, que nós vamos lembrar de pessoas, lembrar de situações, lembrar de experiências, de personalidades que nós tivemos anteriormente. Olha a bagunça que isso ia criar na nossa mente. E aí então vem aquele capítulo preciosíssimo do Livro dos Espíritos, falando sobre o esquecimento do passado. O porquê disso tudo? Para que a gente tenha liberdade de agir, liberdade de viver uma nova experiência. E também, como o irmão Clarencio colocou nessa viagem que eles faziam para o lar da bênção, dizendo que nós não nos lembramos dos fatos, mas o espírito registra as impressões. E essas impressões podem estar mais ou menos vivas, dependendo da intensidade com que esses registros marcaram as nossas lembranças. Então, a mente que nós conhecemos hoje, os consultórios de psicologia ou mesmo as clínicas de psiquiatria se preocupam muito com aquilo que o espírito vive nesse momento estudando o seu estado mental. Agora imagina se nós pegássemos a nossa mente com tudo aquilo que existe de armazenado dentro dela, como seria muito mais complicado de nós entendermos. Se hoje a mente já é um grande mistério, imaginemos se nós acumulássemos as diversas personalidades com tudo aquilo que cada personalidade viveu e colocássemos tudo numa coisa só. Seria uma verdadeira loucura. Por isso, então, o esquecimento do passado é um recurso divino extremamente sábio e necessário para que a gente possa se desenvolver. E até mesmo chegando no plano espiritual, como nós já vimos, com relação a esse condicionamento, o espírito que chega no plano espiritual não necessariamente tem recordações das suas existências anteriores. A sua mente está tão presente nessa última realidade, está tão condicionada a lembrar dessa última existência, que pequenos fragmentos do passado começam a surgir. Até que ele começa a se equilibrar e a lembrança começa a se tornar mais clara. Então não é assim, a gente chega no plano espiritual e vem aquela avalanche de lembranças de tudo aquilo que a gente já viveu até agora.
Muitos espíritos chegam no plano espiritual e nem sabem que desencarnaram, nós sabemos disso. Ele se identifica com a última personalidade, busca os últimos interesses que ele teve no mundo físico, ele nem se dá conta que ele é um ser reencarnado. Tamanha a intensidade desse condicionamento. Daí então, né, esse é o poder da mente, toda a sua complexidade, da mente do espírito. Não da mente como nós entendemos hoje, né, como parte da nossa personalidade. Vamos em frente então. Tudo isso porque nós falamos do condicionamento de uma mente infantil. E o espírito continua então sendo uma criança. Mas vamos lá. A variação desse tempo, né, falando aqui, né, por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, ou seja, esse período de readaptação no plano espiritual de espíritos nessa condição infantil. De vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. Encantávamos as exposições claras e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura. A puericultura é essa fase da infância, né? É a ciência que estuda essa fase inicial da vida material. Blandina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Comovido diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição cultural, ponderei: usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra e do câncer na tenra organização infantil. E que dizer dos desastres irremediáveis, considerou Hilário com emoção, dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães. Por vezes numerosas, procurei respostas às terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-se do escuro labirinto. Sim, esclareceu a enfermeira bondosa, as reparações nos martirizam a carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Cada qual de nós renasce na terra, apreciou o ministro, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção. Bem-humorado acentuou: a carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Reparei então, com mais insistência, a figura suave de Blandina. Por que se dedicar a ela, assim, a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana que ali se achava, junto de nós em posição de matrona respeitável? Lembrando que Blandina, né, mantinha uma personalidade mais jovem, não de adolescente, né, mas mais jovem, e Mariana, como havia sido a sua avó numa existência anterior, mantinha aquela aparência de uma idosa respeitável.
Externei meus pensamentos perguntando com discrição à jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto. Mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou quase conselheiral. Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo. Então, aqui, outro ponto importante também que foi colocado com relação às doenças congênitas, né, que foi citado aqui anteriormente. As doenças congênitas são doenças de nascença. Então, até mesmo Chico, naquele pinga-fogo, naquele primeiro pinga-fogo, quando ele respondia a um pastor evangélico sobre a questão da reencarnação, né, vocês se lembram, o pastor perguntou, né, se Adão e Eva foram os 2 primeiros seres criados por Deus, como é que se explica a reencarnação? E aí o Chico, então, com toda a gentileza, disse que era necessário estudar com mais calma, estudar com mais equilíbrio, aqueles temas, né, que se apresentavam de uma forma tão figurada, porque em outras passagens da Bíblia a ideia de Adão e Eva já não batia tanto, né? Como ele colocava no próprio capítulo, o primeiro capítulo da Gênese, ou o 6º capítulo da Gênese, falava que Caim, após matar Abel, fugiu, foi para a cidade de Lode e se casou. Né? Pois é, bate assim, né, o Flávio? Então, foi para a cidade de Lode e se casou. Então, se ele foi para Lode e se casou, como é que Adão e Eva poderiam ser os primeiros? Ele levantou essa questão. Aí depois ele colocou assim, é importante a gente entender a reencarnação, né, mais ou menos com essas ideias, né? É importante a gente analisar essas situações, da gente pensar, por exemplo, por que tem crianças que nascem cegas, crianças que nascem com câncer, crianças que nascem com deficiências diversas. Se não for feita uma interpretação através da reencarnação, como é que nós vamos explicar essas imperfeições diante da perfeição divina? Né? Então, quando nós falamos sobre essa ideia de crianças que nascem com doenças graves de nascença, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o Hospital Infantil do Câncer, nós temos a APAI, que acolhe muitas crianças principalmente com síndrome de Down e outras limitações intelectuais, nós temos a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, onde nós vemos crianças que, com 6 meses, com 1 ano de idade, 5 anos de idade, 10 anos, que apresentam doenças graves, incuráveis, limitações extremamente graves. Aí nós olhamos para esses espíritos e perguntamos, qual será a causa dessas doenças todas? Qual terá sido a experiência que esses espíritos viveram para reencarnarem nessa condição? Aí nós temos 2 pontos a analisarmos, genericamente, né? Vamos separar apenas 2. Primeiro, que o espírito incluiu na sua programação reencarnatória aquela limitação ou aquela experiência. Assim como acontece de uma forma tão trágica, acontece, por exemplo, muitas mulheres que não conseguem ter filhos, como aconteceu aqui com a nossa Blandina, que, apesar do desejo de ser mãe, apesar da intensidade daquele sentimento materno, ela não pôde ter filhos. E isso exatamente por causa de um comprometimento do passado. E o outro ponto que nós colocamos é o condicionamento mental. Muitas vezes o espírito nasce com desencarna com uma determinada sequela, uma sequela psíquica naturalmente, devido a esse condicionamento, e quando reencarna ele pode trazer marcas dessas sequelas pelo fato da sua mente estar ainda muito fixa àquela situação. Um livro que retrata para nós experiências assim é o livro de Vera Lúcia Marinzec, do Espírito Lúcius,
e participação também de espíritos diversos, deficiente mental porque fui um. Cada capítulo conta a história de um espírito. E aí então muitos espíritos reencarnam trazendo desequilíbrios mentais e emocionais, fazendo com que isso reflita sobre o seu corpo físico. E aí então não são apenas questões psíquicas, mas também questões neurológicas, que acabam, nesse caso das neurológicas, a somatização desse desequilíbrio mental que eles trazem. A história de uma paciente, né, de uma jovem que viveu como autista. Ela não escolheu ser autista, mas o trauma psíquico que ela sofreu devido, né, à existência equivocada que ela teve anteriormente, isso fez com que ela não tivesse vontade de falar com ninguém, que ela se fechasse dentro do seu próprio mundo, tomada pela culpa. E aí então ela reencarnou como autista. Ela não foi assim, você vai ser autista para você aprender tal coisa. Ela não conseguia se libertar da culpa. O auto-perdão, que poderia ser a cura para ela, não foi aplicada. Então nós vamos encontrando muitos espíritos que reencarnam e trazem então essas marcas do passado. E essas marcas vêm ou pelo condicionamento, ou essas marcas vêm para nós como programação reencarnatória. Nós escolhemos viver aquela experiência, ou foi imposto para nós aquela experiência, dependendo da forma como nós estamos, né, qual é a nossa condição para elaborar o nosso planejamento. O Arnaldo colocou, né, motivos de resignação, né, doença no corpo físico é prelúdio da cura do espírito, né, se o espírito souber aproveitar bem, né, Arnaldo? Porque nós encontramos também muitos indivíduos que passam por experiências de doenças, limitações no corpo físico, e eles reencarnam com mais revolta ainda. Então o propósito é exatamente esse, vem para nós como uma experiência retificadora, desde que o espírito saiba, né, lutar o bom combate, como nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos. Tudo depende da forma como nós encaramos. Felizmente, nós estamos num estágio evolutivo mais acessível, mais flexível. Exatamente, né? Pois é, motivo de resignação. Então, mais acessível, mais flexível. Então, a nossa aceitação a essas experiências acaba sendo mais fácil. Então, nós não somos mais aqueles espíritos embrutecidos, espíritos mais primitivos do passado. Então, hoje nós conseguimos assimilar um pouco mais, mesmo que seja contra gosto. Mas, pelo menos, a lição é bem aprendida. Agora, mesmo assim, nós encontramos indivíduos que trazem ali graves limitações e persistem no erro. Nós tivemos caso de um espírito que viveu no campo da sexualidade de um modo extremamente desequilibrado, negligenciando compromissos familiares, compromissos de maternidade, né, era uma mulher, e aí então ela veio sem ter a condição de ter filhos para poder valorizar isso tudo. E ela continuou na promiscuidade mesmo assim. Então a lição para ela não foi suficiente. E aí então cada espírito vai apresentando, de acordo com as suas condições, né, ou vai recebendo, de acordo com as suas condições, experiências cada vez mais restritivas para que ele possa se educar. E é através da dor, e essa dor vai se tornando cada vez mais intensa, porque o próprio espírito vai acumulando esses débitos. Vamos em frente aqui para nós. Que no final foi colocado então, né, aqui a história, né, de Blandina. Foi casada na última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher. Mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Aqui também me fez lembrar, né, Flávio, o que nós estudamos na sexta-feira, quando os jovens então começaram a se encontrar, naquela euforia toda, naquela receptividade de César Augusto, que chegava àquela colônia, né, aquela colônia, não somente a colônia, mas aquela república, né,
aquela pequena comunidade onde ele seria integrado com outros jovens, e toda aquela alegria, toda aquela euforia começou a passar quando eles começaram a levar o assunto mais para o campo pessoal. Então, em vez de eles começarem a falar com alegria, cada um dando boas-vindas e tal, aí começou, porque eu sofri por causa disso, porque eu sofri por causa daquilo, e a vibração começou a baixar. E aqui nós percebemos a mesma coisa, né? Aquele sorriso que existia em Blandina, no momento enquanto eles conversavam, quando André Luiz fez aquela pergunta, aqui como foi colocado, né? Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto. Então dá para imaginar assim a angústia que André Luiz deve ter sentido naquela hora, né, quando ele fez a pergunta. Não foi intencional, mas acabou se tornando um tanto quanto indiscreta, mudando o tom da conversa. E aí fez com que o irmão Clarencio, né, por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim, e a conversação foi canalizada para outro rumo. Então essa questão da discrição no plano espiritual é extremamente importante e levada muito a sério. Porque ao entrarmos no campo particular da vida de cada um, principalmente tratando de experiências negativas, o indivíduo volta a reviver a história do passado, começa a sofrer as consequências dessas lembranças, caso ele não tenha essa condição. E eu citei também no nosso estudo que aconteceu algo muito parecido lá no Hospital Maria de Nazaré, naquela enfermaria, onde Camilo se encontrava com os outros colegas. Então, nas paredes, vocês se lembram, né? Havia ali muitos sinais, né? Mantenha silêncio, mantenha a prece. Mas aí, então, quando eles começavam a falar das experiências pessoais, aí começou um contando a desgraça ali. Porque eu me matei por causa disso, porque eu cometi suicídio por causa daquilo, e de repente todos começaram a sofrer os efeitos das lembranças das sequelas do suicídio. E aí então foi aquela conversação, alteração de voz, gemessão para cá, dor para lá. Foi necessária a intervenção dos orientadores daquele bloco, daquele departamento, para que todos voltassem àquele estado de prece, àquele estado de silêncio. Então, o poder da mente no plano espiritual, ele tem uma potência, uma capacidade que nós estamos muito, mas muito longe de compreender. Porque no plano espiritual, aquilo que se pensa é aquilo que acontece. Aqui nós temos o nosso corpo físico, que é essa massa bruta que nós temos, que não se modifica com tanta facilidade. Mas até mesmo essa massa bruta de matéria que nós utilizamos, dependendo da intensidade e da duração dos nossos pensamentos, provoca a somatização, criando ali uma situação de doença que não precisaria existir, pelo simples fato de nós canalizarmos ideias negativas, ideias destrutivas em determinadas regiões do nosso corpo. E aí então cânceres, doenças diversas vão se desenvolvendo pelo nosso condicionamento mental. Então até mesmo a matéria bruta sofre essa transformação pela nossa condição mental. Capítulo número 11, vamos avançar um pouquinho, falta pouco tempo, mas dá para a gente aqui continuar. Novos apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures, entretanto sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade, e conosco multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Olha só que interessante aqui então, desse grande grupo de crianças, a grande maioria vai reencarnar mesmo estando condicionadas na posição de criança, nessa posição infantil. Então não será aquela ideia de fazer uma
uma terapia para relembrar das coisas do passado, para retomar aquela personalidade adulta, da forma como elas estão, serão encaminhadas para a reencarnação. Por que motivos? Não sabemos, mas é ali o método que eles estão utilizando. E a direção central? Inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das variadas dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Não estranhe. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito, com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora, em serviço de cooperação, na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Aliás, ponderou o ministro sensato, ponderou o ministro sensato, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Aqui ele comenta, por causa dessa limitação de compreensão do intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, tão fácil para nós aqui da doutrina espírita. Compreendemos o plano espiritual, compreendemos as comunicações, mas no caso de outras escolas religiosas, como é o caso do catolicismo, por exemplo, esse intercâmbio não existe. Como é possível, então, os espíritos atuarem de uma forma efetiva dentro de uma comunidade que não permite essa comunicação? Muito simplesmente, esclareceu Mariana Prestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro da nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável. A intuição beneficia em toda parte, e quanto mais alto é o teor das qualidades nobres da criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Aqui a gente fala os cultos populares seriam as missas. No modo como elas são executadas, de um modo impessoal, de um modo muitas vezes até superficial, nós vimos isso no livro Libertação, que até mesmo o sacerdote se encontrava ali fazendo a missa de um modo automático, pensando nos compromissos que viriam. E as pessoas ali presentes estavam de corpo presente, mas com a mente distantes. Como é que o plano espiritual pode acessar a essas mentes tão distraídas, tão distantes dessa conexão? E continua: os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste, e a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo.
Aqui ele fala sobre a doutrina da prosperidade, né? É uma expressão recente em que muitas religiões têm como foco principal a prosperidade material. Então os indivíduos vão às instituições para pedir ajuda para emprego, para enriquecer, para comprar tal coisa, sem a preocupação de elevação espiritual. E aqui lembrando que Hilário, quando ele fez um comentário sobre os nossos irmãos católicos, né, os irmãos católicos romanos, é importante nós lembrarmos que esse livro foi escrito na década de 1950, em que a Igreja Católica era mais presente aqui no nosso meio, e as igrejas evangélicas tinham menor expressão. Oh, que bom, Didima! Então, as igrejas evangélicas tinham menor expressão. Hoje já é o contrário. Hoje nós temos nas estatísticas a Igreja Católica ainda predominando aqui no Brasil, mas as igrejas evangélicas com um volume expressivo na nossa sociedade. Então nós poderíamos dizer, né, como é que nós vamos tratar, né, influenciar os nossos irmãos católicos e evangélicos sem essa possibilidade de comunicação direta. E aí então ela chama atenção, né, para que através da intuição, principalmente nesse momento de prece, essas mentes se tornam bastante acessíveis quando o espírito mostra essa elevação. Mas, como é colocado para nós aqui, esse culto público, mais uma vez aqui, o culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. E olha que quando nós falamos de católicos e evangélicos, se nós começarmos a olhar os auditórios dos centros espíritas, durante as palestras, nós perguntamos, será que todos estão ali, não apenas de corpo presentes, mas também com a mente presente? Ouvindo aquelas palestras, entrando naquele momento de oração. Será que todo mundo está acessível, mesmo com a compreensão da comunicação com o plano espiritual? Eis aí a pergunta, e nós percebemos que esse é um comportamento geral na nossa sociedade planetária. Somos constantemente bombardeados por ideias, constantemente bombardeados por interesses do mundo material, com compreensão da realidade espiritual ou sem essa compreensão, a nossa ligação com o mundo físico parece se tornar cada vez mais intensa. As turbulências do nosso mundo, as provocações que nós recebemos, nos desconectam cada vez mais. É um problema político, é um problema econômico, é um problema familiar, e o plano espiritual tentando, gritando ali aos nossos ouvidos, né, aos nossos ouvidos espirituais e até mesmo aos nossos ouvidos físicos praticamente. E nós criando então todas essas barreiras, essas dificuldades. E ela diz aqui, o Hilário coloca, né? Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário, observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Ou seja, ajudar as pessoas durante aquele momento de culto, onde teoricamente elas estariam com um pensamento mais direcionado? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu: somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Aqui lembrando, né, que Mariana comentou que ela tinha ainda uma ligação muito forte com a religião católica. Apesar de ser desencarnada, porque a impressão que a gente tem é que quando você desencarna, você esquece a religião que você tinha. Lembrem-se, condicionamento. A mente condicionada a uma crença, a uma ideia, a um estado, a uma posição, fica muito forte, muito presente dentro de nós. Então, no caso dela, ela comentou que ela tinha ainda uma afinidade muito grande com a religião. Deixa eu voltar para pegar esse trechinho que ela colocou aqui. Está aqui, ó. Não estranhem. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar meu espírito com vistas ao grande futuro. Mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta romana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa que me afeiçoei.
Então mantém ainda essa tendência, essa personalidade. Então a diferença nesse caso é que os espíritos preferem ainda aquela comunidade, mas agora agindo de um modo diferente. Porque eles querem assim, olha, eu sei que eu sou espírito imortal, eu sei que todos são imortais, eu sei que eles não compreendem a nossa existência, mas mesmo assim eu quero continuar perto deles. E aí então eles vão fazendo esse trabalho. Para finalizarmos aqui então agora nosso estudo. Fim da ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura conversação social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E sorrindo, o que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro, que em verdade são reais sacrilégios, em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos, que por vezes até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhe espilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor, pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Aqui a gente dá uma paradinha, né? Então, só para a gente poder lembrar que ela comenta aqui que é algo que já não acontece mais com frequência, né? As missas matutinas. Aquelas missas que aconteciam, né, às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Então esse é o horário mais propício, porque todo mundo acorda com a mente ainda tranquila, harmonizada, né, sem passar pelo dia cheio de preocupações e desafios. Então essa missa matutina ela coloca que é aquele momento mais propício de envolver aquelas pessoas. Agora as missas no final do dia, aquelas das 6 horas da noite, da hora do Ângelus, essa, embora seja um horário solene, é uma missa bastante complicada. Dudu colocou aqui, tinha, mas depois de assaltos terminaram. Ainda tem mais essa, né, para poder lidar com tudo isso. Deixa eu ver aqui. Bom, parando por aqui então, pessoal, tem mais aqui algumas discussões para tratar desse tema. Deixa eu ver aqui. Temos uma página, né? Talvez na quarta-feira a gente retome aqui desse capítulo, só para a gente dar continuidade aqui às nossas reflexões. Mas paramos aqui então na página número 39, falando, né, sobre essas dificuldades da influência dos espíritos nessas escolas religiosas, né, especialmente na Igreja Católica e tudo mais. Mas a gente lembra também, né, que nós falamos de todos nós encarnados, sempre importante isso, né? Não importa de qual instituição nós estamos falando, nós falamos da presença de nós encarnados nesses locais e o modo como nós nos relacionamos. O Arnaldo colocou, né, Leon Denis nos fala que o melhor horário para preces é esse das 6 horas da manhã. Acabou de acordar, a mente tranquila, a mente harmonizada, é hora de entrar em sintonia mais potente com o plano espiritual. Agora, no final do dia, é sempre essa dificuldade. A Angelina colocou, nossa mãe acordava a gente 5 da manhã para assistir a primeira missa, né? Eu me recordo, Angelina, quando eu estudava num colégio católico de manhã, no colégio Dom Bosco, que era salesiano, então a nossa aula começava às 7h20. 6h30 tinha missa todos os dias. E a gente ia, eu chegava cedo, né? Então eu ia para a missa todo dia. Ficava lá, né? Imagina uma criança de
de 12 anos de idade numa missa às 6h30 da manhã, né? Mas estava lá, né? Pelo menos o corpo estava bem envolvido fluidicamente, né? Psiquicamente eu estava com o pensamento na prova que vinha, na aula que vinha e tudo mais, né? Mas pelo menos o corpo estava sendo bem assistido naquele momento. Também acho minha reza matinal, acho que vale pro dia todo, né? Essa é minha missa, né? Isso aí. Pois é. Eu e Dudu somos ali egressos, né? Dos salesianos. E cá estamos, né? Mas é isso, gente. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje.